Nesse vídeo vamos iniciar a fabricação do nosso guarda-corpo. Vou mostrar o material utilizado, as medidas do nosso desenho e um ponto muito importante, eu vou mostrar a medida que a norma pede para guarda-corpo. Muito cuidado que tem muito guarda-corpo fora da medida por aí. Então acompanha que esse vídeo está recheado de dicas que você vai gostar muito. Esse vídeo tem o apoio do nosso parceiro Gravia. Para quem mora na região centro-oeste do país, tem as lojas Gravia, que tem todo tipo de material para você fazer sua escada, também portões, grades, estruturas metálicas. Eles têm tudo o que você precisa e fazem dobras especiais no tamanho que você precisar. Lembrando que onde você estiver, vale acessar o site gravia.com e lá você vai ver todos os materiais que tem e vai ajudar muito na hora de você desenvolver o seu projeto. Agora que vocês já viram como fazer essas peças e também as cantoneiras que nós colocamos para a instalação dos degraus, é hora de fazer todo o guarda-corpo junto com os corrimões da escada. Toda a parte de piso superior tem que ser a medida de guarda-corpo, diferente da medida de corrimão. Para quem não sabe a medida padrão, que o corpo de bombeiro vem fazer a aprovação de uma obra, tem que lembrar que corrimão tem uma medida e guarda-corpo tem outra. Por que não tem a mesma? Porque aqui, ó, na parte daqui do nosso guarda-corpo, olha na tela, 1,10 m. Todo guarda-corpo deve ter 1,10 m. Isso é norma. Sempre confira a norma do seu município, que pode ter alguma alteração ou uma variável. Até porque eu já vi município que tem a medida entre 1 m a 1,10 m. Então ele te dá uma margem aí para você trabalhar. Aqui na minha cidade, na minha região, é 1,10 m. Então eu não posso fazer menor do que 1,10 m. Então essa é a medida do guarda-corpo, para que alguém não debruce aqui e venha cair aqui embaixo. Então 1,10 m é a medida de segurança e a medida da legislação, ok? O corrimão, você tem que medir da ponta do degrau até em cima e ele tem que dar 92 centímetros. Isso significa 0,92 metros. Isso é uma medida padrão. Existem vários lugares que tem que ser 92 exato e alguns lugares onde você tem uma margem entre 0,90 a 0,92. Essa é a medida de corrimão. Por isso você está vendo esse detalhe aqui entre o guarda-corpo e o corrimão. Isso daqui vai de obra para obra. Isso aqui é bom você mostrar para o seu cliente, por isso é legal fazer o projeto e mostrar para ele, porque de repente ele fala, não gostei desse detalhe. Então tome muito cuidado, principalmente com o desenho que vai ser colocado aqui dentro, tá ok? Aqui no nosso projeto, notem que eu ainda não fiz o desenho da parte interna, exatamente porque eu estou fazendo em partes para explicar e ficar de fácil visualização. Porque se eu colocar todos os desenhos, vai ficar confuso para entender. Então, para explicação é o que eu vou fazer. Aqui eu vou definir o desenho, então é muito importante que você veja com o seu cliente que desenho que ele quer. Então aqui você pode utilizar cabo de aço para fazer fechamento, pode utilizar vidro, aqueles vidro temperado para fazer o fechamento, pode fazer desenhos, então existem diversos desenhos para você se orientar. Para ficar fácil aqui, você pode vir aqui ó, no Google e colocar modelos de guarda-corpo. Dá uma olhada, tem infinitos modelos de guarda-corpo. Pode clicar em imagens, vai abrir aqui ó, muitos modelos para você se basear. Se o guarda-corpo for seu, olha esse modelo aqui, que já vem aqui. Notem que tem a parte superior e a parte inferior, então significa que há diferentes medidas. Então notem aqui ó, que é mais alto. Vou clicar aqui numa imagem para que vocês possam entender melhor. Tá vendo que aqui ele é alto, ó, porque aqui é 1,10 m, ó. Aqui é guarda-corpo. Olha esse daqui feito tudo com barra chata ou ferro mecânico redondo também. Esse modelo aqui, ó, por exemplo, é o mais utilizado. Vocês vão ver muito em inox sendo utilizado esse modelinho aqui, ó. Então há diversos modelos, que ele é feito aqui a medida, aqui ele está mais recuado, se ele fosse para frente daria um dente. Então a pessoa vai fazendo aqui as inclinações aqui, ó, na ponta da escada até aqui tem que ter 92, porque aqui é corrimão. O corpo de bombeiros entende que uma criança ou um adulto consegue descer segurando aqui no corrimão numa boa, e o guarda-corpo tem que ter 1,10 m, senão pode sim acontecer um acidente da pessoa encostar e vier a cair. Existem muitas casas fora de padrão, que a pessoa coloca o guarda-corpo mais baixo, como esse aqui, ó, mais baixo. Ele veio seguindo o padrão de 92, ó, e
segurou em 92 o padrão. Por que é feito isso? Por causa de estética. A pessoa aqui, ela se preocupa com a beleza, porém a medida aqui não está dentro do padrão. Então 92 não é a medida de segurança de guarda-corpo. Muitas pessoas fazem isso aqui e acaba passando. Às vezes não precisa da aprovação do corpo de bombeiro ou quem da prefeitura vem fazer a vistoria, acaba não vendo as medidas. Então eu falo sobre segurança. Então tomem muito cuidado, porque o que importa é as medidas da legislação. Vamos conferir aqui? Quando você colocar medidas guarda-corpo aqui no Google, você vai ver aqui a norma ABNT NBR 14718 que determina medidas e folgas. Se nós clicarmos aqui, aqui está a medida do guarda-corpo. Notem que dessa parte de baixo aqui, ó, do piso, não essa daqui do piso, e sim essa de cima. Se tiver um degrau, é claro, às vezes não tem esse degrau, é reto. Notem que a medida aqui, ó, é 1,10. Então aqui está a medida aqui de 1,10 do guarda-corpo. Essa é a medida padrão. Então tem que ter o guarda-corpo 1,10 para a pessoa não debruçar e acabar caindo. Nesse caso aqui eu não vou utilizar a medida de 92 nesse patamar, porque aqui já é um piso superior e ao invés de dar prioridade aqui para estética, eu vou dar prioridade para segurança. Então você vai ver que tem muita obra que a pessoa faz com 92 aqui achando que tem uma boa proteção e não tem. 92 é medida de corrimão e não de guarda-corpo. Aqui eu quero que guarde o corpo. Então aqui eu vou segurar a medida de guarda-corpo e daqui eu coloco a medida de corrimão. Bom, já falei as medidas conforme as normas, para que vocês entendam. Agora vamos para a execução. Vou começar a fazer a execução e agora que eu já mostrei aqui para ficar bem visível, eu vou fazer agora o desenho aqui e o preenchimento que eu preciso fazer aqui para vocês verem o desenho que nós vamos executar. Iniciando a execução, já fiz o corte do material, pois aqui eu vou utilizar a medida padrão, que é 1,10 m de altura do nosso guarda-corpo. Toda a estrutura do nosso guarda-corpo, eu vou utilizar o tubo industrial quadrado 40 por 40 na chapa 14. Cada divisão dessa do nosso guarda-corpo tem um vão livre de 1,05 m, sendo assim 1.050 milímetros. Vale lembrar que eu não puxo cordão de solda. Em toda montagem eu faço um ponto em cada canto do nosso tubo industrial quadrado. Na parte inferior, eu vou fazer a marcação de 100 milímetros de distância para colocar o perfil da parte de baixo. E na parte superior, eu vou fazer uma marcação com 100 milímetros para colocar o próximo perfil. Para fazer o desenho interno de cada vão do nosso guarda-corpo, eu vou utilizar o tubo industrial quadrado 30 por 30 na chapa 18. Em todo o meu guarda-corpo, eu não vou utilizar a luva na mão direita exatamente porque eu não posso perder o tato, pois toda essa face do nosso guarda-corpo eu vou fazer lisa. Então todos os perfis vão estar todos alinhados e tem que ficar muito rente. Eu não posso deixar um degrau de um para o outro. Por isso eu não estou utilizando luva nas duas mãos, até porque eu vou apenas dar pontos para deixar tudo montado. Quando eu terminar toda a montagem, dando apenas pontos de solda, aí sim eu coloco a luva na mão direita para iniciar a soldagem. Uma dica muito importante, essa marca que vem de fechamento do tubo industrial, o ideal é sempre deixar essa marcação de emenda para o lado de baixo, pois assim não vai aparecer em cima, onde o cliente vê, e nem dos lados, interno e externo. Ficando para baixo fica muito mais bonito e o cliente não vê o detalhe quando a pintura estiver pronta. Agora eu coloco um tubo industrial quadrado 30 por 30 na chapa 18, na lateral emendando a parte de dentro. Coloco na distância de 70 milímetros afastado para começar a formar o desenho.
Lembrando que por eu utilizar dentro do desenho um tubo industrial quadrado 30 por 30, ele tem a diferença de 10 milímetros para o 40 por 40 da estrutura. Então por isso um lado eu vou deixar liso, reto, alinhado, que vai ser o lado interno, e o lado externo do nosso guarda-corpo eu vou deixar aparecendo um dente, que é essa diferença de 10 milímetros, para ele ficar com aquela aparência recuada que fica muito bonito. É hora de fazer um X, que é o desenho que nós vamos fazer do nosso guarda-corpo. Aqui eu vou tirar a medida exata de ponta a ponta, fazer o recorte do material, para depois encontrarmos aqui a angulação para a gente regular na policorte, fazer todos os cortes de todos os graus. Reparem que depois que eu coloco o metalon por baixo, faço a marcação com a canetinha, aqui eu encontro o ângulo perfeito. Após isso eu regulo a base da nossa policorte para deixar na angulação que eu fiz a marcação. E assim fazendo o corte, vejam como fica perfeito o corte em ângulo na peça. Vou passar uma dica que é o pulo do gato. Para que você não tenha que cortar 4 peças e a angulação em cada ponta delas, que seriam 8 cortes, eu encaixo uma peça dentro e a outra eu coloco por cima na posição que seria soldada. Passo a canetinha fazendo risco e faço esse corte até o meio como se fosse uma sangria num corte. Com o disco de corte numa esmerilhadeira pequena, facilita muito na hora de fazer o encaixe. Esse corte facilita muito e dá uma olhada como fica perfeito o encaixe. Você não precisa separar cortando então em 4 peças, só 2. Fez aqui esse encaixe cruzado, olha como fica perfeita a angulação. É o que eu sempre digo, tem que sempre ter, é claro, capricho, medir quantas vezes for necessário e fazer um corte bem caprichado. Todo o processo de soldagem do nosso guarda-corpo foi no processo MMA, que é o eletrodo revestido. E eu utilizei o eletrodo revestido 6013 de 2,5 milímetros.
Reparem que o nosso guarda-corpo, ele empenou. Isso é normal, ainda mais nesse comprimento. Então, nesse momento, nós vamos colocar deitado, apoiado nos cavaletes. Eu vou dar a distância de um cavalete para o outro, pulando um vão. Então, nós vamos utilizar uma marreta, mas não é uma marreta de aço. É uma marreta de borracha, para poder dar o impacto e fazer todo o desempenho do nosso guarda-corpo. Lembrando que jamais você pode bater um martelo ou uma marreta de aço, senão vai amassar o perfil. Somente com o peso da marreta de borracha, nesse tipo de perfil chapa 14, que é a estrutura do nosso guarda-corpo, não consegue desamassar. Então eu apoio a marreta de borracha e bato na marreta de borracha com uma marreta de aço pesada. Aí sim eu consigo fazer o desempenho. Reparem que depois que eu dei os impactos com a marreta, não houve nenhum tipo de dano ao perfil. Pode ver que não tem amassado nenhum. Depois de fazer toda a parte de desempenho, reparem que ela está retinha. Agora sim, dos dois lados ela está completamente reta. É hora de dar o acabamento e eu vou utilizar um disco flap com a gramatura 60. Nunca esqueçam, na parte de acabamento, caprichem o máximo possível. Nesse ponto, eu vou soldar uma barra chata de 1,5 polegadas por 3,16 com um furo de 10 mm na ponta. É onde eu vou travar o nosso guarda-corpo na parede. Vamos utilizar 6 chapas de 90 mm por 55 mm na espessura de 6 mm. E eu vou fazer a furação até chegar na broca 10 de cada lado, para a gente poder fazer a fixação, que serão os pés de apoio do nosso guarda-corpo, que serão parafusados no chão. Com a parte reta do nosso guarda-corpo pronto, é hora de fazer a virada, onde vamos fazer a fixação no pavimento superior nessa sapata que acabamos de soldar no nosso guarda-corpo. E agora eu vou aproveitar para fazer a virada. Isso vai adiantar o meu trabalho. Então eu vou fazer a solda e iremos fazer a parte virada, que será 90 graus do nosso guarda-corpo, que já vai avançar do piso superior para o primeiro patamar superior da nossa escada. Esse ferro chato serve para travar o ângulo em 90 graus e não correr o risco de sair. Eu faço a fabricação toda da nossa virada em 90 graus em cima do próprio guarda-corpo, que isso facilita muito. E assim que eu soldar tudo e dar acabamento, aí sim eu faço a solda da peça em 90 graus. Faça a conferência do esquadro quantas vezes for necessário, para que fique tudo perfeito
e não saia nada do esquadro. Agora eu tiro o ferro chato, pois já está tudo soldado e dado acabamento, e vou fazer a conferência para ver se não saiu. E vejam, perfeito, em 90 graus, perfeito no esquadro. Scars. I'll brush you off just like the dust upon my shoulder. I have a hunch of who you are. Believe it or not, I got the strength to blow you over. Após a fabricação do nosso guarda-corpo, eu fiz toda a parte de lixamento e limpeza da peça e aplicação de um fundo de acabamento. E em seguida, a aplicação da tinta preto acetinado.